Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse vídeo, já compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para ficar aí dentro de todos os nossos conteúdos. E hoje vamos fazer uma roda aqui sobre dependência emocional. Como sair disso? O que é uma dependência emocional? E para estar falando aqui um pouquinho comigo, estou com essas mulheres maravilhosas. Estou com a Elizabeth Mendes, ela que é terapeuta, mentora. Estou com a Daniele Silva, que também é terapeuta. E estou com a Nádia Gibor, que é psicanalista, mentora de mulheres. E aí elas vão se apresentar aqui para vocês. Meninas, gratidão por vocês estarem aqui no podcast. A Beth pela segunda vez, né, Beth? Obrigada, é um prazer, sim. A Nádia também, que já participou de uma gravação individual. Fantástico, muito obrigada pelo Falamos sobre ter inteligência emocional, né, não Nádia? podia ficar de fora dessa E hoje agora, vamos falar sobre dependência emocional. Sim. E a Dani, que está aqui pela primeira vez. Dani, gratidão por você estar aqui no podcast. Obrigada pelo convite. Beth, vamos começar com você, né? Se apresente aí, pessoal de casa, fale um pouquinho de você. Bom, vamos lá. Eu, por formação, minha mãe queria que eu fosse professora, então a dependência emocional começa lá na infância, né? Agradar a mãe, fazer aquilo que ela não fez. E aí eu fui professora, fiz pedagogia, depois eu fiz serviço social. E filha de sapateiro, filha de gente que tem uma crença bem limitada em termos de merecimento, você tem que arrumar um emprego sólido e não pode soltar dele. E aí eu fui para a área bancária, fiz carreira, aí fiz administração de empresas. E há uns 2 anos atrás, assim, depois de uma história de altos e baixos, eu entendi essa questão de propósito, né? Eu passei por abuso na infância, eu tive uma família desestruturada, eu tive um casamento desestruturado, eu tive um filho com problemas de dependência química, e tive uma relação tóxica, não sabia lidar, e eu fui para a depressão. E quando eu saí de lá, eu entendi que tantas outras mulheres estão nesse lugar e não tem ninguém que fale com elas, né? E aí eu achei que para fazer isso eu teria que fazer uma outra faculdade. Eu falei, não, isso não. Mas aí, terapeuta, né? Você, óbvio, se forma, se qualifica, mas não necessariamente uma faculdade de psicologia. E tem sido muito gratificante transformar, colaborar com pessoas. Então, encontrei o propósito. Legal, Beth. Dani, se apresente aí pro pessoal de casa, fala um pouquinho de você, porque você escolheu, né, ser terapeuta. Bom, meu nome é Daniele Silva, eu sou terapeuta emocional e eu ajudo as mulheres a conseguirem equilibrar carreira com vida amorosa, se reconectando com o feminino. Então essa é uma jornada que eu fiz, porque foram 23 anos na área de negócios. Então, eu sou formada em administração, fiz pós em recursos humanos, fiz pós-graduação, fiz contabilidade, então tive negócios, trabalhei por muitos anos na área da construção civil, e isso acabou despolarizando minha postura. Então, eu tinha uma postura muito do masculino, que eu acabei levando para os relacionamentos. Então, eu era muito boa nos negócios, mas eu era muito péssima na hora de escolher os meus parceiros. Olha só. E acabou que, quando eu encerrei o meu casamento, eu precisei entender o que estava acontecendo comigo. Eu sempre gostei dessa área. Eu tinha essa vocação desde muito pequena. Tem uma amiga minha, que a gente é amiga, inclusive, até hoje. E todas as vezes que a gente se encontra, ela fala... eu me lembro até hoje, quando a gente estava na primeira série, que eu cheguei, você chegou, minha mãe me deixou na escola e eu comecei a chorar um monte. Você virou para mim, me abraçou e fala, não chora, não chora, a escola é legal. Então, desde essa época, eu já tinha esse instinto de colaborar, de querer conversar. E eu fui terapeuta a vida inteira. E
com essa transição de carreira, eu entendi que eu podia ajudar muito mais as mulheres a partir do momento que eu me posicionasse como profissional. Então, eu já tinha uma escuta muito ativa e essa habilidade de ligar os pontos por ser muito racional. E aí, muitas mulheres acabam tendo muita dificuldade de conseguir conciliar os pensamentos. Inclusive, nós, quando estamos envolvidos ali na emoção das nossas questões. E aí eu percebi que era uma habilidade grande que eu tinha, de conseguir tirá-las dessa emoção grande, conseguir raciocinar. E a dependência emocional é um tema que eu gosto muito, inclusive porque é algo que eu também já passei e acho pouco provável que algum ser humano não tenha passado. Exatamente. Então, fazem 2 anos, mais ou menos, que aí eu fiz a transição e estou atuando só na carreira como terapeuta e trabalhando especificamente com mulheres e agora, mais recente, tem chegado muitos casais para alinhar eles como um todo, porque isso vai acabar acelerando o processo. Dá para fazer individualmente? Dá, mas quando você tem ambos trabalhando em direção do mesmo propósito, dos mesmos sonhos, dos mesmos objetivos, aí você acelera e aí o relacionamento prospera muito mais rápido. Sim, legal. Nádia, você se apresente aí pro pessoal de casa. Eu tenho 46 anos, né? Nem parece, Sou, gente. obrigada. Vou dormir mais feliz hoje, né? Sou mãe de Matheus, que vai fazer 29, Ana Sofia, que fez 17 sábado passado, casada com o cirurgião dentista Dr. Daniel Gidrão. E a minha jornada não foi diferente, né? De todas. A jornada de todo terapeuta, né? Todo psicólogo, psicanalista, pelo menos deveria ser assim, porque a gente consegue compreender o outro. Também tem os seus traumas, as suas histórias, né? As suas dificuldades. E eu também vim de uma trajetória de pais separados, né? Minha mãe veio criando nós 3, eu e minhas 2 irmãs sozinha. E nós passamos por diversas coisas ali e a percepção do outro sempre foi uma questão muito aguçada em mim, né? Esse processo comunicativo, essa pessoa que está atenta, percebendo tudo à sua volta. Então, quando tinha um problema, eu era a primeira a querer resolver. E eu criei essa habilidade de resolver problemas de maneira muito mais simples do que a pessoa que está no problema. E normalmente é assim mesmo, né? Quem está no problema não consegue enxergar soluções, Sim. né? Uhum. E a minha jornada como terapeuta começou primeiro para eu me desenvolver há 24 anos atrás. Nem imaginava que eu ia fazer um dia alguma coisa nesse sentido. Era para mim, para minha cura, para o meu processo, né? E não pensava em fazer atendimentos, mas isso foi acontecendo de forma muito natural, foi acontecendo de forma muito leve. E aí eu comecei a estudar. Minha área é completamente diferente, comercial, né, administração, nada a ver. Fiz teologia, fiz filosofia, mas não exerci na área, né? E eu falei, não, vou ter que estudar mais, porque o comportamento humano é um negócio muito vasto, né? A mente humana mais ainda. Eu vou ter que começar. Aí eu comecei a fazer outras formações, como PNL, coaching, master coach, trainer, e assim foi. E aí entrou também o Eneagrama, que é uma paixão que eu tenho, né? Então, todos os meus atendimentos têm muito forte a base do Eneagrama, psicologia positiva. E, claro, a análise corporal que fez também, né? Foi um divisor de águas, você entender a pessoa, olhar para o corpo da pessoa, já entender as dores existenciais dela ali, os recursos que ela tem, o que é melhor, né? Porque as pessoas focam na dor, a gente foca no recurso. Entende a dor, mas vamos focar no recurso. E dentro do Eneagrama a gente entende os vícios e foca na virtude, né? Na virtude daquela pessoa. E aquilo foi aumentando, a paixão foi aumentando. E eu foquei, decidi trabalhar apenas com mulheres. Então, eu criei aí a imersão chamada Novamente Mulher, de duplo sentido, de ter uma nova mentalidade e fazer novamente. Assim como eu tenho que escovar dente todos os dias, né? Eu tenho que tomar banho todos os dias, eu tenho que renovar minha mente novamente. Então, a gente criou essa imersão, é uma imersão de alto impacto emocional, 3 dias. E, logo em seguida, vendo o processo de busca também na área dos negócios, né? Eu vi uma necessidade de criar aí a mentoria Ricamente Mulher, junto com a Abramini, que é a Associação Brasileira de Mulheres de Negócio e Empreendedorismo, que a gente abriu também, para gerar negócio entre mulheres, para que elas conectem, tenham acessos
que favoreçam os seus negócios, mas antes a gente tem que passar pelo processo emocional, né? Todas as dependências pessoais, alinhar no corpo, na alma e no espírito, e depois passar para os negócios para você ter aí uma vida plena. Sim. Resumindo, é isso. Resumindo, né? Quase nada, gente. Quase nada. Basicamente. Resumindo, é isso. Eu penso assim, quando a gente fala sobre a dependência emocional, vem muito só sobre relacionamento, né? E não é basicamente só o relacionamento. A gente pode ter dependência aí de pai, de mãe, de amigos. Então, antes da gente entrar no tema, eu gostaria que cada uma falasse o que para vocês é uma dependência emocional. Porque a gente fala, mas dependência emocional, mas o que é isso? O que é ser uma pessoa dependente emocional da outra, né? Eu acho que ser dependente emocional é você se perder de você, né? Se eu dependo de você para me aprovar, se eu dependo de você para me justificar, se eu dependo de você para me dizer o que fazer, eu me perdi de mim, né? E quando a gente se perde de si mesma, aí a gente entra naquele giro, nada tá bom, você tem apatia, desânimo, medo, ansiedade, você não consegue simplesmente discernir, você não consegue ter, como ela falou, né? A gente, geralmente nós, mulheres, assim, temos essa... Quando a gente vem dessa área de exatas, a gente tem uma coisa racional mesmo, né? A gente consegue olhar uma coisa de uma maneira fria, assim, vamos organizar? Às vezes é só uma questão de organização, né? Vamos respirar, vamos fazer tal coisa juntas, usar a qualidade que a pessoa, o potencial que ela já tem, mas que ela nem olha para ele, né? A gente não vai inventar roda, a gente vai pegar o que já existe ali, sabe? A bagunça da bolsa, a bagunça do quarto, vamos arrumar, não é? A dependência, ela traz uma excessividade, né, com a pessoa. É uma necessidade muito grande de aprovação do outro. Então, eu vou fazer aqui de uma maneira que, nossa, essa pessoa me aceite. Né? E isso acontece muito no trabalho também. A pessoa quer sempre ser aprovada porque ela quer mostrar o melhor dela na profissão também. Não tem nada de errado nisso. Agora, se virar um exagero, né, esse processo realmente pode prejudicar nos relacionamentos ali em questão. Agora, na questão emocional, conjugal, relacionamento com família, isso dói um pouco mais. Por quê? Porque envolve um amor diferente, né? Quando você não é casado, você espera a aprovação dos seus pais. Né? Você, eu quero fazer. Ou então os seus pais impõem de uma maneira que você se sente obrigado a fazer algo para aprovar. Também não deixa de ser uma dependência. E no relacionamento também, que eu vou deixar até a Dani falar, porque ela trabalha com casais, né? Eu não vou tirar essa fala dela, porque a dependência com casal também é um desafio, né, Dani? Então, eu gosto de começar conceituando, para mim, o que é dependência emocional. Então, o estado que afeta a outra pessoa. Então, se o que eu tô pensando ou o que eu falo para outra pessoa vai afetar o que ela tá pensando sobre ela, sobre as emoções dela. Então, ela é impactado pelo que eu penso, pelo que eu falo. Não tem como, né? E a gente se impacta uns pelos outros. O ser humano, ele inclusive aprende muito bem pelo exemplo. A gente aprende vendo e a gente aprende pelo exemplo. Então, não tem como uma pessoa ser completamente livre emocionalmente, porque a gente precisa dessas relações e dessas conexões. Qual é a maior dificuldade? É que muitas vezes a gente acaba deixando o que o outro pensa a nosso respeito afetar de tal forma que a gente não consegue estabelecer limites e colocar nãos quando a gente precisava. Então, é importante ouvir o que os outros falam a nosso respeito? É importante, porque senão a gente fica aquela pessoa que não escuta ninguém, que não aceita um feedback, que não aceita crítica. Isso, por exemplo, no ambiente de trabalho é péssimo. Hoje em dia está acontecendo muito, as pessoas não conseguem receber uma crítica, que já começam a chorar, não tem estrutura emocional, né, para lidar com a frustração. Exatamente. Dentro do relacionamento, isso dobra. Por quê? Para mim, dentro de um relacionamento, é importante você ter essa dependência emocional
que significa o que o meu parceiro pensa e fala sobre mim me afeta. E o que eu penso sobre ele precisa afetar. Caso contrário, por que eu teria casado com essa pessoa? Se eu não me importo com o que ele pensa a meu respeito e vice-versa. Agora, a gente precisa entender se ambos são pessoas saudáveis. Caso contrário, ele vai me intoxicar e eu vou intoxicá-lo. E aqui já tem uma primeira observação. Relacionamento é chave e fechadura. Quando a gente começa a olhar e enxergar milhões de defeitos nos nossos parceiros, a gente precisa entender que, se ele tem, ou eu combino muito bem com esses defeitos, ou eu tenho, e de repente eu tenho numa proporção ainda maior. Aqui a primeira coisa que a gente, percebendo, já muda. Porque eu não consigo mudar o outro. Porque o que eu estou vibrando, né? Se eu atrair aquilo para mim, de alguma forma eu vibrei na mesma sintonia, né? A estação de rádio, né? Também. Nós sintonizamos. É um espelho, Eu né? costumo falar que é um espelho. Nós sintonizamos na mesma Eu rádio. vejo no outro aquilo que eu quero ou que não tem em mim. Exatamente. E aí, novamente, a gente aprende pelo exemplo. Então, nós vamos nos aproximar de pessoas com as quais a gente pode ter uma troca, com quem a gente combina. Então, quando chega aquele monte de mulher no meu direct e aí fala do marido, mas é só o marido. É só o marido, não quer ela, só né? o marido. E tem algumas que falam, nossa, mas eu sou, inclusive, maravilhosa. Mas eu acho que nós encontramos, eu imagino, a questão da autorresponsabilidade, ela é uma carência muito grande em todas as áreas, não é? Porque o que você está falando é a autorresponsabilidade minha e do meu parceiro. Mas as pessoas não querem ter autorresponsabilidade. Mas essa autorresponsabilidade, ela só é adquirida a partir do autoconhecimento. Por isso que eu falei, quando eu tive o meu insight de descobrir que eu precisava saber quem era a Nádia, eu fui com o coração aberto, mas demorou um tempo para isso. Uhum. E a partir do momento que eu descobri, depois de terapia, depois de treinamentos, de muitos livros de autoajuda, ou ajuda do alto, né? As duas. Aí a autorresponsabilidade veio. Opa, eu não sou vítima mais. Exatamente. Agora, quando a questão, te interrompendo, mas deixando para você terminar o seu raciocínio, quando a questão dependência emocional, eu acho que nesse caso, do saudável que você citou bem, é raro hoje, porque as pessoas tendem a ser egoístas e quererem tudo para si mais do que para o outro. Ela se vitimiza. Ela exige muito do outro, mas ela dá pouco de si. Uhum. Sim, né? sim. E aí, por exemplo, é a questão da comunicação. Então, dentro do relacionamento, a mulher vai dizer, meu marido não conversa comigo, não tem diálogo. E aí, você começa a perceber que ela também não quer conversar, ela só quer falar. Ela só quer alguém para escutar e falar, e falar, e falar. E quando o marido vai dar algum feedback, ela não quer, porque aí ela acha que o problema é só o outro. E o contrário acontece também, tá? Sim, o contrário também. Então, aqui nós estamos falando de relacionamentos independente, né, de ser a mulher ou ser o homem, enfim, ou até um relacionamento, às vezes, homoafetivo. Então, qual é a questão da dependência emocional, para mim, como eu trato ela? Para mim, um relacionamento entre duas pessoas, um relacionamento saudável, o que eu penso e o que eu sinto em relação ao outro deve afetar a outra pessoa. Caso contrário, você não consegue gerar conexão. Porque se a outra pessoa está triste por algo que eu tenha feito, se eu não tiver a mínima preocupação de querer tentar entender o que foi que eu fiz e me desculpar, me retratar, não cometer novamente esse erro, esse relacionamento começa a se desconectar até chegar a um ponto que não tem mais jeito dessa relação continuar. Porque perde a empatia, né? Um do outro, é o mínimo, é o básico. A empatia some, depois vem a falta de respeito, né? Depois vem a indiferença. Aí entra já no relacionamento tóxico, né? Que daí já vai para talvez mas pode eu acho que, ter acesso a isso. Infelizmente, você disse que você se separou. Existem muitos casais desconectados e que têm muita dificuldade em assumir isso.
Porque vocês se conheceram muito jovens, mas você avançou numa direção, aquela pessoa avançou em outra direção, se desconectaram E no já tá caminho. acostumado junto. E a falta de respeito vem exatamente por não reconhecer a questão da autorresponsabilidade, que é melhor parar aqui, né? E aí, por uma dependência emocional, medo de ficar sozinho, medo de não arrumar outra pessoa, medo do que a família vai falar, vai empurrando com a barriga. entra nesse relacionamento tóxico e se acomoda nele, né? Sim, sim. Ou às vezes não é só a acomodação. Eu imagino que pode ser atendendo algumas mulheres, né, nesse ramo, nesse processo extremo já. É um processo de aceitação que ainda não foi despertado nessa pessoa, né? Eu falo mulher porque eu atendo mulher, tá? Não estou trazendo aqui só para esse lado. Mas é porque não foi despertado, não teve essa aceitação, ou ela não sabe exatamente do que se trata, né? Já perdeu o respeito, mas mantém porque você só dá aquilo que você tem. Exato. Então, ela é uma pessoa respeitosa, ele é uma pessoa respeitosa, mas ele não encaixou ainda aquele processo, não, vamos chegar num senso. Ou até chegou, alguns casos eu vi que algumas pessoas até chegaram no consenso de falar, de ter uma comunicação, chegaram nesse consenso, mas uma das partes fez um rebuliço. Vamos no caso extremo, tentou tirar a própria vida. Porque vai ser culpa sua. Aí essa pessoa sente acuada, ela sente, talvez assim, medo. Então todos os processos caem na nossa mão, né, Dani? Todas as formas caem na nossa mão. Mas tudo vai levar à autorresponsabilidade e o autoconhecimento, querendo ou não. E como... Pode falar, Beth. Não, até dentro da autorresponsabilidade você tem a opção, né? Porque o nível de consciência ele é muito amplo, né? Cada um está num nível diferente. Exatamente. Então até você tem, né, a opção de escolher ficar ali. Pelos filhos, pelos pais, pelo cachorro, ou não, como é que eu faço para sair? Até nesse ponto, assim, você é responsável pela sua escolha e você tem o direito de escolher, né? No seu momento, lógico. Exatamente. E como que a gente consegue identificar quais são os sinais que eu posso identificar que eu sou uma pessoa dependente emocional, seja de um relacionamento, de um parceiro, de um pai, de uma mãe? Tem algum sinal, assim, que se você tiver esse sinal, você é uma pessoa que tem dependência emocional? Tem muitos, né? Celular. Liga o tempo todo. Se não responder, se não responder, ou se não já visualizar a mensagem, um já fica brava. Precisa saber o tempo todo aonde a outra pessoa está. Não decide nada sozinha. Eu conheço pessoas, né, que, independente de nível social, de inteligência, qualquer coisa que você falar com aquela pessoa, eu preciso falar, eu vou falar com o meu marido. Mas assim, não tem uma coisas básicas que você né? pode responder, gosto do azul, do vermelho, eu preciso falar com o meu marido. Então, e essa neura, né, controlar a vida do outro, oprimir o que a pessoa fala, né, e tem muitas formas, né, a irônica de fazer uma brincadeirinha de mau gosto, mas de ser bonzinho, a de ser grosseiro e expor, a de não expor na frente dos outros, mas atrás, né. É um monstro. Então, você está como se fosse a planta, né, como é que fala, quando uma planta está sugando a outra, né. Sim. Acho que essa coisa da energia vai sugando literalmente, né? E leva a outros extremos, né? Aí você pode ter vários tópicos, além do trauma, né? Que a pessoa gera tanto no outro quanto nela mesma, inconsciente. A questão da autoestima, porque ela não se vê sem aquela pessoa, então se porventura alguma coisa aquela pessoa deixá-la, acabou a vida, né? Então, assim, não ama a própria vida, né? Não tem amor próprio. Esse acho que é um fator mais, o de mais risco, né? De maior risco, observar esse processo. A questão é como observar e identificar, porque quem está dentro do processo normalmente leva tempo para fazer isso. Sim. Outra pessoa vê e ela não enxerga. Ela não enxerga. Sinais, por exemplo, a insegurança, a ansiedade. Aquela pessoa que sabe que tem um potencial muito grande e ela não pode fazer as coisas. Então, quando eu respondo, vamos fazer tal coisa? Eu não posso. Você vai procurar a causa desse pode, você vai encontrar uma relação. Então, essa dependência, por exemplo, ela pode estar estabelecida com qualquer outro ser humano. Pode, inclusive, estar estabelecida com um animal.
pode estar estabelecida com um trauma. Então, aquela situação ou aquela pessoa, ela me afeta a tal ponto que eu deixo de fazer o que eu preciso, eu deixo de fazer o que eu quero. Abre mão. Eu abro mão. Então, Às vezes chega um ponto que a pessoa já não sabe mais o que ela gosta, Ela vive que em ela função do quer. outro. ela não isso. sabe, ela se perdeu de si há tanto tempo É. que eu passei por isso. Quando a gente passa tempos casadas em relações tóxicas, assim, quando você fica sozinha novamente, você vai lembrar do que você gostava, onde você gostava de ir, o que você gostava de comer. Porque a vida estava Qual tão era em a função do música que outro. você gostava de Exato. ouvir? Exato. Então, manter a individualidade é um processo bem difícil. É um desafio. É um desafio que a gente vai fazer até o último dia de vida. Porque a gente tende, muitas vezes, a querer agradar a outra pessoa, querer ser muito simpática, e aqui, às vezes, tem um problema entre ser simpática e ser empática. A gente acaba se mostrando muito mais boazinha, acaba sendo muito mais permissiva, mas não gostaria de estar sendo daquele jeito, mas não quer desagradar. Sempre fala assim, né? Isso. Às vezes quer falar não, eu falo sim pra agradar Mas eu o acho que outro. quando você se coloca exatamente. quando isso te incomoda, eu falo por mim, quando isso te incomoda profundamente e você vai atrás de ferramentas, uma vez que você virou a chave, aquela história, depois que você abriu a janela, não tem como negar o que você viu, não tem como desver o que você viu. Sim. Cara, hoje, se eu agradar, ótimo, se eu desagradar, Ótimo também. a sua opinião é só a sua opinião. Sim. Eu vou refletir, não vou dizer, né? Adoro pessoas inteligentes que vêm com opiniões que eu falo, nossa, eu nunca pensei nisso. Mas se for crítica, se não combinar com a minha, problema seu. Aí entra um processo muito claro nessa sua fala, que é a questão da identidade firmada. Uma pessoa Quando que você tem uma se identidade, liberta, você não cabe naquele lugar. não cabe. Não cabe. Quando a pessoa ela sabe quem ela de fato é, ela não tem segurança, ela não tem a falta do amor próprio, né? Ela não tem esse processo de falar assim, a pessoa falou, ó céus, ao ouvido à noite. Se eu Porque tiver que a gente passar dá por o que o outro cruel, tem. se eu tiver Sim. que passar por cruel ou permissível, eu escolho passar por cruel. Porque permissível eu já fui demais, boazinho eu já fui demais. E as Aquela pessoas história, não estão se acostumadas. colocar como prioridade, eu não sou a sabidona, eu tenho Exato. medo. Eu Claro. vou viajar amanhã, tô com medo, será que eu peguei todos os documentos, será que não falta nada? Que são coisas naturais, né? Tenho grau de ansiedade. Eu transito por esse meio, eu tenho 1 ano só de experiência, eu sei muito pouco comparado a muita gente que eu vejo. Mas eu também vejo muita coisa que eu falo, é só... Então, assim, eu vou me conhecendo, me construindo e me ajustando, Sim. e eu não consigo mais caber naquele lugar lá. Sim, mas é por quê? Porque você agora descobriu quem é de fato a Elizabeth. Isso a é identidade está maravilhoso. forjada. Poxa, não dependo da opinião dos outros, não dependo da emoção dos outros, da aprovação do outro, ainda que não vou deixar de ouvir, porque quem vê de Sim. fora vê um ponto de vista que talvez eu não estou vendo. Né? Então, esse processo de olhar para o outro como espelho, eu costumo falar nos meus treinamentos, já encontrou aquela pessoa que, no trabalho principalmente, acontece muito isso, né? Aquela pessoa que você fala assim, olha, meu santo não bateu com aquela Nath. Meu santo não bateu com aquela Nath. Ai, aquela menina vive rindo pra cima e pra baixo, mostrando os dentes. Por quê? Porque porque alguma coisa que ela tem eu gostaria de ter e não sei. Então eu costumo falar, olha direito pro seu espelho. Começa a olhar com um olhar observador positivo, né? Na psicologia positiva a gente fala, a intenção positiva existe em todos os casos, mesmo quando ele parece ser muito ruim. Sim. Muito negativo. Sim. Então você tira a intenção positiva. Poxa, realmente, né? Eu costumava falar que as pessoas falavam assim, a general lá vem, né? Conhecida como general. A general lá vem. Mas por que general? Minhas alunas falavam, não, ela é general. É sim, ela é brava. Não, ela é firme, ela não é brava. Mas eu pegava os casos mais difíceis.
as mulheres mais difíceis, que ninguém, não gosta de chegar perto daquela menina, não. Aquela menina não sei o quê, não sei o quê. Era, né, o santo não batia com aquela pessoa nunca. Aí eu já chegava nela e já ia mostrando ali, ela sem perceber conseguia se enxergar e evoluir nesse processo da identidade, da descoberta da identidade dela. Aí os medos, os traumas que a dependência emocional traz, iam se né, disseminando Vão ali. sendo trabalhados, né? Exatamente. Então, assim, a gente percebe que nós, como seres humanos, nós não temos instrução como a gente tem de português, de matemática, desde a infância. Quem dera. E aí a gente cresce sem aprender a lidar com isso. A gente cresce com vários mecanismos de defesa, que são as nossas virtudes ou são os nossos recursos, que são frutos dos traumas que a gente sofreu. Então, todas as pessoas têm traumas. Pode ser um trauma gigantesco, que, né, uma pessoa vai reconhecer como sendo algo muito grande, né? Então, literalmente, ela tenha sido abandonada. Ou talvez tenha sido só a percepção que ela tem de alguma coisa que aconteceu. Mas essa percepção desse trauma gerou um recurso, porque ela precisou lidar com essa dor. Exatamente. E esse recurso é algo que todos nós temos. Então, absolutamente todos os seres humanos na face da Terra têm dores e essas dores geraram recursos. A diferença é, nós estamos operando na dor ou no recurso? Nós usamos os talentos que Deus nos deu ou nós estamos enterrando eles por medo de, poxa, eu vou me expor, mas o que vão pensar de mim? Nossa, mas eu não me expresso tão bem. E se eu cometer um erro de português? E se minha maquiagem não estiver tão boa? E se você descobrir que não acontece nada, que se tudo isso acontecer, não acontece nada, tá tudo certo. E aí a gente vai descobrir, por exemplo, que quando temos, né, essa percepção que o outro é muito egoísta, eu também sou. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Se o outro eu também sou, todos nós temos. E em algum grau isso é positivo, porque vai manter ali a nossa autopreservação. Mas acho que tem que distinguir egoísmo e amor próprio, né? Exatamente. Porque às vezes o que as pessoas chamam de egoísmo é amor próprio. Elas confundem. Tudo bem, então podemos colocar aí essa diferença, então, né? De amor próprio. Egoísmo eu quero só pra mim. Tá. Amor próprio, eu amo aquilo. Em detrimento para tudo. Eu, né, me amo, eleva. Óbvio, né? O amor próprio já fala, eu me amo. Mas eu não quero aquilo necessariamente só pra mim. Eu tenho a escolha de. Sim, o amor próprio, na verdade, é você se colocar em primeiro lugar. Amor próprio, eu amo a mim. Porque muitas vezes a gente coloca o outro sempre em primeiro lugar e a gente sempre fica pra trás. Mas eu não quero, mas eu não me acho que mas o amor próprio, eu não sou melhor que ninguém, então eu quero tudo só pra mim. Eu sou melhor que os outros, quero tudo pra mim, é egoísmo. Né? Mas as pessoas fazem confusão, né? E aí você vai precisar, muitas vezes, para estabelecer limites, conseguir falar não, você vai precisar usar esse recurso que você tem. Então, muitas vezes lá fora a gente vai passar de egoísta. Sim. Vai passar de pessoas mais frias, de pessoas que não se importam com os outros. Sem empatia, né? Quando, na verdade, a gente se importa, mas o problema não é nosso, porque eu não tenho condições de resolver o problema. E muitas vezes a pessoa nem quer que aquele problema seja resolvido. Exatamente. Inclusive, é a única coisa que ela tem na vida dela, aquele problema. Sim. Se você ela tira aquele problema dela, ela não se reconhece mais. Então, tem um processo grande aí de sensibilização. Então, tem um monte de gente que vai viver uma vida inteira nessa condição. É verdade. E tá tudo bem, se pra ela tá tudo bem. Agora, eu não posso parar a minha vida para viver o problema dela. Exatamente. Isso seria dependência emocional. Agora, ela está passando por um problema. Eu ser empática, oferecer ajuda ou ajudar quando for solicitado. E fazendo na medida do que não me atrapalha, do que não me deixa mal. Aí a gente tem liberdade emocional e, inclusive, nas relações. Porque tem gente que não quer
Eu já tive paciente Eu já demiti paciente por que eu causa disso, cheguei em inclusive. estágios que eu falava assim, não olha, quer. nós estamos num momento que se você parar, você está conscientemente agora, conscientemente, porque eu estou te dizendo, você não tem mais nem a bênção da ignorância, porque tem um monte de gente que tá na bênção da ignorância, que não sabe ainda, porque é o que a gente falou, não tem como desver. Então, é muito Mas, melhor olha, é você escolha, ficar na né? benção da ignorância. Mas Exatamente. essa questão... Não, desculpa, Só para concluir. pode terminar. E aí, a gente percebe que tem um monte de gente que não quer. Não quer porque ainda não tem mecanismos para lidar com uma vida diferente. E eu preciso ser capaz de aceitar que tá tudo bem. Então, por mais que eu veja, olha, vamos, mais 2 degraus que você subir, você consegue se livrar desse problema. Mas a pessoa não quer. Ela tem medo, né, também. E aí, tudo bem, eu preciso aceitar. Olha, então, segue seu caminho, eu sigo o meu e vida É uma que escolha, segue. né? É Ela uma escolhe escolha. ficar Então, eu ali. preciso também, se eu quero ser livre emocionalmente, eu também preciso dar liberdade para outra pessoa. Eu ia perguntar para vocês o que vocês têm achado. Eu tenho achado assim, essa dependência emocional, mães que estão assim confundindo educação positiva com educação permissiva, bondade, como quando você falou de Com a que falta a pessoa de elege uma disciplina. bengala e ela não quer se livrar daquilo. É. Eu acho que tem mãe criando filho como se estivesse criando pet, sabe? Sem responsabilidade. geração. E eu acho que isso tem a ver também com a questão de A dependência emocional. Vocês acham? Ó, o que eu percebo eu gosto muito, inclusive, de uma fala do Rossandro Klinge, que ele fala que numa geração passada, os pais não estavam preocupados se os filhos Os amavam. Aham, E eles estavam preocupados se os filhos os respeitavam. aham. Porque respeito vem antes de amor. Então, os pais se preocupavam se os filhos respeitavam ele. E amor vinha por consequência e com maturidade. Porque a gente, para amar de verdade, a gente precisa ter maturidade. E aí, hoje em dia, os pais estão muito mais preocupados em serem amados. Aqui a gente já tem um primeiro gatilho, uma carência Mas aonde vai grande. o amor, é onde começa a dependência emocional. É aí que eu Se acho você que tá, abre mão do respeito. não é? Se você abre mão do respeito É. numa relação, você não tem como ter amor. Porque não tem como você amar uma pessoa Sem respeitar. que ela não te respeita e você Aham. não respeita ela. Mesmo porque o amor é uma decisão. Por isso tem que ter maturidade. E filho, nós, na nossa geração, você não, porque você é novinha. Você também não vale, né? Mas até você entra também. Mas da nossa geração, como que era? Os pais disciplinavam e quando ele não disciplinava, a gente achava ruim. É. Poxa, meu pai não falou nada, minha mãe não falou nada. A criança, ela pede disciplina. E hoje é uma geração que não se disciplina. É proibido bater. Mas não eu tô sinto falando um só de bater. apego. Tô falando no processo de... Vamos tirar o bater de questão, porque realmente é uma questão muito pessoal de cada pai e mãe. Mas vou chegar no ponto que você está falando. A disciplina de todos os aspectos. Privação do acesso do celular. Eu sofri isso dentro de casa. Minha filha, com 11 anos, teve abstinência do uso do celular. Eu tive que tirar o celular dela 1 ano, no mínimo. E ela tinha 11 anos, o padrão comportamental dela, muito vaidoso, bem-sucedido, quer ter sucesso em tudo, a frustração é um risco. Sim. E eu já sabendo disso, porque graças a Deus eu tinha e tenho algumas ferramentas, e de forma indireta ali, né, como diz lá em Goiás, comendo pela beirada do prato, eu ia trabalhando isso nela. Para falar com ela, mostrar para ela que a frustração... Se você fosse uma dependente emocional, que você tem todo o conhecimento e não era. Agora, a mãe dependente emocional, ela fica... como é que fala? Quando você é sequestrado. Mas a dependência emocional, eu vou chegar lá, nesse sentido. Porque a criança, a gente ama tanto o filho, não sei se vocês todas são mães, né? A Nath não, mas você também não. A mãe ama tanto o filho que ela quer o melhor para esse filho. Ela quer poupá-lo até do erro, do engano. Dói mais nela do que no filho quando ele sofre. Uhum. Dói muito mais.
Só que mesmo quando eu não tinha ferramentas, quando eu tive meu primeiro filho, eu fazia da mesma forma. Por quê? Com base no modelo, que é o que você falou, no modelo que eu tive dos meus pais. Agora, a geração de 20 anos para cá mudou completamente. Por quê? Porque os pais, os filhos estão muito isolados. Você não eles dá estão, o que você não tem, você não recebeu, e aí, você não tem para dar. aí você realmente fica, não, mas será? Não, mas se eu não fizer assim, por exemplo, eu vi casos de pais que quando impôs uma coisa muito mais séria em casa, por exemplo, droga, amizade ruim, né? Que não condizia com os valores e princípios deles ali naquela família, a adolescente de 14, 15 anos partiu para cima da mãe. Uhum. E a mãe foi firme e falou assim, então aqui dentro você não mora mais, porque aqui dentro as regras são minhas. Você, então eu vou embora. Tá bom, vai. Mas quem sofreu mais? Essa mãe sofreu. Não estou dizendo que essa adolescente não sofreu, porque ambas poderiam ter ali uma certa dependência, querendo ou não. E claro que, com certeza, as duas aprenderam na jornada. Porque a filha, por falta, né, da estrutura da casa. A mãe de ver a filha sofrendo que não precisava sofrer. Então, todo esse processo tem que ser trabalhado na atualidade. Que a gente tem. Agora, a gente, como terapeuta, vamos ter que encontrar ferramentas. Eu falo da ajuda do alto, muitas vezes. Por quê? Porque tudo que a gente tem em mãos ainda é pouco para essa geração. Ela não se satisfaz. Ela nunca está satisfeita. Idosos mantendo famílias de filho ou netos, porque é o que eu falei, tem essa necessidade de aprovação. Olha para o outro como coitado, né? Coitado. Vítima. Não, ele não é coitado, vítima, ele pode estar passando uma fase, mas se você fizer isso frequentemente, você tira dele a capacidade de superação. Por que é tão difícil uma pessoa se recuperar com as drogas, por exemplo? Muitas vezes a família ela tenta coisas que são ineficazes com aquela pessoa, por causa do tamanho amor. Agora, o dia que eu, pelo menos os casos que eu soube de pessoas totalmente livres, né, das drogas. Eu tenho um grande amigo, inclusive filósofo, coach, tem um instituto hoje de superação nessa área, faz um trabalho lindo, o Yuri Coelho. Ele chegou a um nível extremo da droga, perdeu a família, filhos, no crack. Porém, quando a família, de fato, tirou a codependência, tirou a mão, poxa, é uma escolha dele, que é o que você falou. Uhum. Ela tem a escolha, eu respeito essa escolha, mesmo que ainda seja a pior escolha que eu estou vendo que ele está fazendo. Mas então, nós, como dependente emocional, a gente pode acabar afundando ainda mais exatamente isso. Quando a família entendeu, quando a esposa entendeu, quando os pais, os familiares tiraram a mão, aí ele, estou no caminho errado. Aquela história da borboleta, né? Que se você não pode tirar o casulo dela, você tira toda a força da estrutura da asa. Então, e aí, finalizando o desfecho dele, que eu falo isso porque ele me dá liberdade de falar, inclusive por isso eu citei o nome dele. O desfecho dele, ele buscou ajuda, né, tanto psiquiátrica, né, como terapêutica, como desintoxicação, buscou recurso, desceu, porque estava muito assim, né, eu posso, eu faço, e o resto não presta, desceu, mostrou que de fato, porque tem um plantio, né, tem uma jornada até ali, eu mostrei o caminho, no caminho que eu estou de recuperação, a minha transformação, ela realmente está acontecendo, ela tem fruto. A semente nova está sendo plantada e ela está sendo geminada, está sendo regada para germinar, crescer uma árvore frondosa e dar os frutos como resultados. Aí restaurou o casamento, filhos foram restaurados, acabou de ganhar uma netinha. Então, assim, é possível, desde que nós, mesmo na nossa dor, né, a gente tira a mão. E até como terapeuta, às vezes nós nos pegamos no consultório tomando a dor do paciente. Então, você tem que tomar mais cuidado, porque muitos podem te enganar. Eu tenho um pouco mais de experiência, né, em vista de vocês duas. Eu passei por casos que a manipulação da paciente era tão grande que eu acreditei nela. Até eu entender todo o processo e saber que ela enxergar que ela estava manipulando e que ela não era nada daquilo que estava falando,
Demorou. Por quê? Porque eu não tinha também as ferramentas completas, mas foi um aprendizado, foi uma escola para mim. E eu costumo falar, escola de terapeuta é no consultório mesmo. Todo É na prática. relacionamento humano é um aprendizado, né? Exatamente. Na prática. E aí, por exemplo, você citou, no caso, né, o seu amigo que teve a dependência química. Então, muitos vícios, eles são só efeito. Sim. Para a gente trabalhar, precisa olhar para a causa. E normalmente é o que se faz no processo terapêutico. Você olha a causa. Então, o vício na química, no Álcool. No sexo, no álcool, né? na Na pornografia. pornografia, qualquer um Uhum. tem. Porque todos nós temos nossos tendões de Aquiles, nosso ponto fraco. E é para lá que a gente vai correr. Para comida, Trabalho. para o trabalho, coisa do tipo. Então, isso é efeito. A gente precisa olhar para a causa. Então, você falou, por exemplo, da família. A família provavelmente era um ambiente onde, de alguma forma, ele sentia algum tipo de pressão que ele não poderia corresponder ou algo do tipo. Então, o jeito que ele achou para lidar com isso Aliviar foi essa pressão. Né? uma fuga, e a fuga dele foi no processo químico. Poderia ter sido no álcool, poderia ter sido no cigarro, poderia ter sido na pornografia ou qualquer coisa do tipo. Então, ele é efeito. A gente precisa olhar Buscar a causa. para a causa. Exatamente. Exatamente. Então, não tem como um efeito não ter uma causa. E se a mãe, por exemplo, voltando ao assunto que você falou, se a mãe, os pais, né? Mas eu digo a mãe porque é uma dor mais eminente. Se a mãe descobre e consegue enxergar que existe uma causa não desse efeito, com o tempo, ela consegue salvar o seu filho. Sim. Né? Ela sim. consegue salvar o seu filho usando outro tipo de estratégia, sem ser muito impositiva, sem ser aquela pessoa que realmente quer fazer a regra valer, ponto final. Né? Então, eu acho que nós, como terapeutas, né, o nosso grande lance está aí, né? Porque às vezes a pessoa, como ela está inserida, ela não consegue ter não a clareza. não vê. Ela não se identifica como alguém que está retroalimentando aquele sistema. Nosso papel é fazer ela enxergar isso. É porque as pessoas nem sabem o que é isso. Exato. Por exemplo, eu passei uma vida inteira com as pessoas me dizendo que eu era muito controladora, que eu era muito general também, que eu tinha essa postura de Mandona. brava, A gente escuta né? as mesmas Então, assim, coisas. várias dessas coisas. Mas, porém, eu nunca consegui entender o que é que eu fazia que era, por exemplo, literalmente o que me caracterizava nessa situação. Então, eu precisei, por exemplo, entender, isso aqui que você está fazendo com essa pessoa caracteriza ser uma pessoa muito controladora, tá vendo? Entendi. Então, agora eu tenho condições de mudar um comportamento. Porque como que eu vou mudar uma coisa que eu ainda não consegui compreender, não consegui entender? Dani, é uma coisa que você falou aí que é bem pertinente. Não é simplesmente o que você vê a respeito da questão, é como o outro se sente também, né? Sim, exatamente. Então, às vezes você não foi literalmente general, né? Ou estúpida, ou grossa, ou firme, mas a pessoa se sentiu dessa forma. E nós estamos numa geração do mimimi, gente. Então, dependendo como você fala, realmente vai denotar do mimimi e do limite zero, do né? zero. Você não sabe qual é a reação que aquela pessoa pode ter, né? Esse mimimi, por exemplo, ele é fruto da baixa educação que vem se recebendo dentro de casa, com os pais que hoje em dia precisam suprir os filhos e normalmente acabam suprindo com dinheiro, porque hoje tem-se mais dinheiro do que tempo para você conviver com os filhos, e aí você acaba tentando compensar. E muitas vezes os pais não perceberam que eles foram forjados e são quem são e conseguiram ter boas profissões, conseguiram conquistar algo na vida, porque foi fruto do que eles não tiveram e foi fruto da disciplina e do respeito que os pais deles exigiram que eles tivessem antes de quererem ser amados. Hoje, por conta dos pais quererem ser amados primeiro do que serem respeitados, forjam crianças
muito fracas, porque eles não deixam os filhos se frustrarem. Como a gente forja resiliência? A gente forja resiliência se frustrando. Qual é o melhor momento para você se frustrar? Na infância, porque existe um ambiente controlado. É para isso que serve, por exemplo, esse ambiente familiar, para a criança aprender a errar, para a criança aprender a perder, para a criança aprender o que ela vai ter no mundo real quando ela não tiver proteção dos pais. Se ela recebe essa super proteção dentro de casa, quando ela chega lá fora, ela não sabe lidar com o mundo lá fora. E o mundo lá fora não a ama. Como os pais dizem que amam. Então, e aí não é porque os pais amam que eles não podem nos fazer mal. A gente precisa dar liberdade aos pais para serem também seres humanos. Eu vou fazer uma última pergunta aqui, tá? Que a gente já tá no nosso tempo, daí eu gostaria que todos vocês respondessem, tá? Como que quem é dependente emocional, como que é a saúde emocional de quem tem essa dependência emocional e de quem convive com quem é dependente emocional, como afeta na nossa saúde mental? Olha, você tem que ter uma inteligência emocional muito grande, né? Eu falei isso no último podcast, porque é aquilo que nós acabamos de falar. A pessoa que está dependente, ela não enxerga que é dependente. E quem sabe que a outra está dependente tem que ter inteligência emocional para permanecer ao lado dessa pessoa. Quando é um ambiente conjugal, é mais fácil, porque acabou o horário de expediente, você vai embora para sua casa. Você não tem que carregar aquilo, né? Agora, quando você tem que voltar para casa e você vai conviver isso dentro de casa, seja com o pai, seja com o filho, seja com o marido, né, ou com a esposa, é um desafio. Então, tem que desenvolver o trabalho da inteligência emocional e esse autoconhecimento constante. Não consigo, terapia. Momentos felizes para você, né? O seu cuidado, autocuidado. E várias outras coisas que nós podemos desenvolver, né? Mas eu sempre vou acabar chegando nessa questão do autoconhecimento, porque foi um divisor de águas para mim. Eu chorei 2 dias seguidos a cada descoberta de ferramentas que eu ia inserindo. Poxa, eu ainda tenho isso. Poxa, eu sou assim mesmo. Nossa, eu preciso resolver isso aqui. E quanto mais você vai elevando o nível de conhecimento, mais você sabe que você não sabe nada, e mais você fica empático em relação ao outro. Porque você começa a valorizar a pessoa mais importante da sua vida, você. Né? Eu acho que basicamente seria isso. Sim. Esse autoconhecimento e esse despertar. Porque, igual eu falei, né, eu não creio no equilíbrio. Não existe uma vida com a linha reta. Né? Tá tudo certo. Agora eu cheguei num nível que tá ok, vamos manter aqui. Não, daqui a pouco você cai um pouquinho, daqui a pouco você sobe muito. Não tem equilíbrio, gente. É ter inteligência emocional, é desenvolver isso aí. E para você, Dani? Para mim, por exemplo, a gente precisa entender que muitas vezes é o ambiente que nos adoece ou um ambiente que pode nos alegrar e nos ser mola propulsora. Então, eu percebo que às vezes chegam pacientes para mim que voltar para casa gera crise de ansiedade, gera choro, gera depressão, gera vontade, inclusive, de não voltar para casa, de não acordar. Então, quando esse processo se instala, entenda que qualquer terapia é a coisa mais barata que pode te acontecer do que você continuar esse processo. Porque muitas vezes ele vai te adoecer a tal ponto que você vai perder realmente seu controle. E aí você vai se colocar cada vez mais no ambiente que te adoece. Então, essa pessoa, por exemplo, assume uma postura de vítima. E a outra assume uma postura de quem é opressora. Então, tem muita depressão que a causa não é biológica. A causa é comportamental e ambiental. Então, para que ela sare, ela precisa mudar o ambiente onde ela está inserida ou mudar o tipo de relação que ela tem. Não tem como dizer, uma pessoa é dependente emocional e a outra não. Raramente é assim. Então, a gente tem... Lembra, relacionamento é chave e fechadura. Sim. Se a gente tem um ambiente onde eu percebo que eu estou doente, o outro também está me adoecendo e ambos estão doentes. Então, precisa mudar os dois. Alguém muda, o outro, por reflexo, vai mudar.
Não tem como o outro não mudar se eu mudei. Então, a minha orientação seria: queira, é a primeira coisa, é a intenção. Queira entender o que está acontecendo com você e queira dar o primeiro passo para mudar. Aí as coisas vão se abrir e começam a chegar situações, pessoas, que aí é onde a gente falou lá no começo, o universo, Deus, seu mentor, cada um chame do que quiser, seu anjo da guarda, começa a colocar na sua frente pessoas, processos, situações que vão te ensinar a querer mudar. Então, a primeira coisa é: alinhe o seu pensamento para mudar o que está acontecendo com você. Depois disso, esse é o primeiro passo. Depois disso, as coisas vão se abrindo. É aquela coisa que Jesus nos orienta, né? Dá o primeiro passo que Deus coloca a estrada debaixo do seu pé. Então, a intenção de querer sair desse lugar, com certeza vai te fazer, a cada dia, descobrir um caminho novo. Beth, para você. Bom, a pergunta é como uma pessoa se identifica, né? Basicamente, como dependente emocional. E uma vez eu ouvi, não sei de quem, que a angústia não mente. Se você tem angústia, se você tem uma tristeza interior, né? Alguma coisa na sua vida não vai bem. E enxergar sozinha é difícil. A gente passa muito tempo querendo mudar o outro, quando a gente mal se conhece, né? Verdade. Então, sempre o convite é buscar ajuda. E a terapia é exatamente isso. Você vai se conhecer primeiro, saber o que é seu, o que não é seu. Quando eu faço para agradar, quando eu dou o celular iPhone 14 para minha filha, é porque eu acho que ela precisa? Ou é porque eu tenho culpa mal trabalhada? Então, vamos primeiro trabalhar você, né? E por que as pessoas pegam com relação à saúde mental? Com depressão, ansiedade, crise de choro, crise de pânico. Não dá para dizer que você é saudável. Não dá para construir uma relação com ninguém saudável, nem consigo mesma. Eu falo que a gente às vezes se torna tóxica para nós mesmos. Você está sempre de mau humor, você está sempre brava, você está sempre irritada, né? Então, a coisa mais importante, olhar para isso. Vamos olhar. Não tem alguém que fala, você olha para o abismo olha de volta para você? Mas vai sair uma resposta dali, né? Então, coragem, né? Sim. Antes de encerrar, quero aqui agradecer aos nossos patrocinadores do NatCast. A Vanessa, da Veja Personalizados, que faz as nossas canecas. Quero agradecer ao Felipe, da Reis Marcas e Patente, a Bia, da Clínica Esplendore Oficial de Alphaville, a Kellen Souza Boutique, e também quero agradecer aqui a Keline e a doutora Aline, da Clínica Aba Odontologia e Estética, que fez o sorriso da apresentadora. Olá pessoal, meu nome é Vanessa, eu sou da Veja Personalizados. Você que deseja eternizar momentos e transmitir emoções para quem você ama, nós temos inúmeras opções. Temos diversos modelos de canecas, sendo elas de vidro, de porcelana com colher, jateadas, temos também xícaras para o cantinho do café, azulejos personalizados com suas fotos, quadros em MDF e temos a queridinha do momento, a caneca mágica. Conforme colocamos o líquido quente dentro, sua mensagem é revelada. Estamos localizados na região de Itapevi, dentro do estacionamento do Mercado Nosso Lar, no Parque Suburbano. Venha nos visitar, siga-nos nas redes sociais. Não perca o direito sobre sua marca. Garanta exclusividade em todo o Brasil. Proteja seu negócio. Proteja sua marca. Evite plágio e concorrência desleal. Contrate uma empresa especialista na área. Reis Marcas e Patentes. Sua marca está segura em nossas mãos.
E antes de encerrar, eu quero pedir para cada uma, né, deixar aí o Instagram de vocês, onde o pessoal localiza vocês. Nádia. Meu Instagram, Nádia Guibor, Guibor, oficial. Guibor significa valente, ou seja, você é mais que vencedora. E eu quero deixar uma frase para você que acha ou de repente percebeu que tem uma pontinha de dependência emocional. A fechadura da maçaneta, a maçaneta da porta do seu coração está do lado de dentro. Então, só você pode abrir. O que vai entrar aí dentro, você que escolhe. Dani, deixa aí pro pessoal de casa, suas redes, onde o pessoal te encontra. Bom, para me encontrar lá no Instagram, Daniele A. Silva, um L só e no final. E aí consegue marcar lá uma horinha para falar comigo. Beth. Bom, o meu é betmendes.terapeuta, Beth, B-E-T-H. E coragem é a primeira palavra, decisão, só você pode tomar a decisão por você mesma. E se precisar de uma mão, a gente está aí, né, para ajudar. Isso aí. Meninas, quero agradecer, né, por vocês estar aqui no Natcast, por falar um pouco sobre esse assunto. Tá, então quero deixar aqui a gratidão. Então, se você chegou até o final desse podcast e ainda não curtiu o nosso conteúdo, já curte, já comenta, deixa aí o que vocês acharam desse podcast. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e eu te espero no próximo Natcast.